Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 2. E aos irmãos que neste momento também fazem parte da nossa transmissão, que Deus vai abençoar a cada um nesta manhã e que recebam a palavra de Deus nesta manhã através do nosso presbítero. E neste momento nós queremos convidar o nosso presbítero Eloy Alves para estar fazendo a primeira parte da nossa missão. Amém. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Também a paz do Senhor, com bom dia a todos que estão diretamente aí nos vendo e ouvindo nesta manhã maravilhosa pela nossa live AD Uruçanguinha. Nós vamos fazer a primeira parte da lição, a lição de número 2, que diz assim: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo nos diz assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. É uma vida contínua. Não podemos entrar e sair. Muito bem, mas estamos aí. A leitura bíblica em classe, ela está em João, no capítulo 16, versículos do 7 ao 13. Nós demos uma mudada aí, certo? Então é assim, eu vou ler o 7, a igreja toda lê o 8, eu leio o 9 e assim sucessivamente. Eu leio um versículo e a igreja toda lê o versículo seguinte. Tá bom, meus amados? É para que todos venham também compartilhar. Versículo 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Do pecado, por não crerem em mim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, a vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Hoje quem está ministrando a palavra e nos ensinando é o nosso professor, presbítero irmão Roger, e ele vai mais uma vez então dar o privilégio de estar falando deste Deus tão maravilhoso. Senhor Jesus, estamos mais uma vez na Tua presença e queremos Te agradecer, Pai, por esta manhã tão maravilhosa que nos concede. Fica conosco, falando conosco, meu Pai, através do Teu servo, que vai aqui nos ensinar mais uma vez a Tua palavra. Então nós queremos Te agradecer em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, a igreja, paz do Senhor, todos que estão nos assistindo através da internet. Quem não está sentado, por gentileza? Nossa lição de hoje, lição número 2, então. A lição número 2 desse primeiro trimestre de 2021. Não sei se foi aqui, não está na lição passada, mas essa lição é escrita, comentarista dela, pastor Ezequias,
Ezequias, que é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil. Muito sábio. E aí nós vimos nossa lição, ela já tem esse padrão, né? A lição da nossa escola dominical tem um padrão de estar alinhada com a doutrina a qual da linha de raciocínio do Ministério da Assembleia de Deus. E hoje nós estamos à frente, né, da lição, então, o comentarista que faz parte da comissão de apologética. E aí nós vimos, ele colocou aqui várias questões que até que do nosso cremos, que nós temos o cremos das Assembleias de Deus, que são ali alguns pontos doutrinários que fundamentam a doutrina, a fé do nosso ministério Assembleia de Deus. E é maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do ministério, assim por dizer, do Espírito Santo no plano de redenção. Qual é o papel do Espírito Santo no plano de redenção? No plano de regeneração do homem, de regeneração, ou seja, o plano de volta do ser humano a Deus. Qual é o plano? Qual é o papel? Qual é a atuação do Espírito Santo nesse tão pesado, tão árduo ministério, né, que é regenerar o homem? E a gente fala, né, que o homem, para mudar de vida, o ser humano para mudar de vida, é só Deus na vida, né? Porque se uma pessoa sozinha, ela não consegue sair de uma situação totalmente avesso, uma pessoa que ela é dada aos vícios, é dada à prostituição e algumas coisas a mais. Para ter uma mudança na vida dessa pessoa, é apenas Deus. E a gente sempre comenta essa situação quando a gente fala sobre isso. E nós vamos ver a atuação do Espírito Santo diretamente nisso. Muitas vezes nós ficamos adstritos, ficamos pensando, imaginando que o Espírito Santo, quando lembramos do Espírito Santo, né, nós venhamos lembrar logo de dons espirituais, de batismo no Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, ele não tem só essa função. Ele não fica restrito apenas a essa atuação dos dons espirituais, mas tem muita coisa a mais do que isso. E hoje nós vamos ver especificamente, então, no plano de redenção. Pois bem, a introdução vai falar assim: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos esta experiência do Espírito no dia a dia. Pois bem, nós vamos comentar na lição de hoje acerca então do Espírito Santo no plano da salvação. E aí nós vamos ver que, como fala o tópico 1, que o Espírito Santo como promessa, e ele em algumas situações, nas questões históricas, passando pela história da Bíblia, né, e às vezes a gente fica muito além dessa questão dos dons espirituais, das capacitação espiritual, do batismo no Espírito Santo. Nós ficamos às vezes pensando que o Espírito Santo ele é algo específico do Novo Testamento, mas nós vamos ver que o Espírito Santo ele estava lá desde o início, desde lá de Gênesis, desde a criação. Antes de tudo,
de tudo se formar, ele já estava. E ao longo da história bíblica, ele agindo, e o seu agir muito importante, muito preciso para todo o projeto, para todo o plano de Deus até a vinda do Messias. E depois que chega o Messias, ele sobe novamente, que tem a ascensão de Cristo ao céu, nós vimos daí o Espírito Santo com um protagonismo muito mais forte. Mas antes disso ele já vinha agindo e fortemente, tá certo? E daí nós vimos então que nós vamos comentar sobre o Espírito Santo como promessa em vários momentos. O Espírito Santo consola e ensina, e o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Olha só, aí nós vimos a questão do Espírito Santo então no projeto da salvação, que é a necessidade do Espírito Santo no processo da salvação. Há essa necessidade do Espírito Santo no processo da regeneração do homem. Sem o Espírito Santo não alcançamos a salvação. Olha só, sem o Espírito Santo não alcançamos a salvação. Isso é uma afirmação que eu faço aqui no início, e nós vamos detalhar lá no meio da lição. E agora nós vimos então, na era da graça, o Espírito Santo com funções mais específicas e com um protagonismo muito mais forte. Nós vamos detalhar isso aqui nessa nossa lição de hoje. Pois bem, no tópico 1 fala assim: o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano de salvação, e o Espírito é a parte desta história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Pois bem, quando nós falamos de Deus, nós falamos da Trindade, né? Que são pessoas específicas, distintas, porém em uma só sintonia, né? O Deus Trino, que são pessoas específicas, características específicas, funções específicas, mas todos eles são iguais, e os três se tornam um nessa sintonia, nessa harmonia, se tornam um apenas. Aí nós vimos aqui o destaque, né? Não tem como nós iniciarmos sem dar uma pincelada aqui. Não é o assunto da lição falar sobre a Trindade, mas nós estamos falando de uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo. E aí, quando nós falamos sobre o projeto da salvação e a participação da Trindade no projeto de salvação, devemos destacar que todos eles tiveram participação no projeto da salvação. Nós vimos que não há subordinação entre eles, mas há papéis específicos. E aí nós vimos o Deus Pai como o Deus projetor, que projeta um plano de salvação para a humanidade. Olha só, isso é maravilhoso quando a gente descreve isso, que há um Deus que se preocupou com as nossas vidas e Ele arquitetou um projeto de salvação para nós. E nesse projeto, nessa arquitetação, ele vai e começa a orquestrar durante os anos, durante as décadas, toda uma preparação para que hoje nós tivéssemos o direito de sermos chamados de filho.
de pertencedores da salvação, que nós hoje tivéssemos uma esperança, que não acabasse tudo aqui, e que nós fôssemos, de fato, tivesse um resgate para uma tão grande salvação. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Às vezes nós nos preocupamos tanto em receber questões materiais, mas e não nos damos conta a tão grande graça, o tão grande presente que Deus nos deu, mesmo antes de nós o conhecer, porque Ele nos conheceu antes mesmo de nós nascer, mas antes mesmo de nós nos voltarmos a Ele, Ele já preparou esse projeto de salvação. Isso é maravilhoso. E nós vimos aí o Deus Filho, na pessoa de Jesus Cristo, Ele vindo executar esse projeto. Ele vem executar, Ele vem dar o pontapé inicial, Ele vem para criar um escape para nós, Ele vem para criar um escape através da cruz. Nós temos um escape através de Cristo, isso é maravilhoso, isso nos enche de alegria, porque através de Cristo, através do plano e a execução de Jesus Cristo, nós ganhamos a salvação. E aí nós, após a ascensão de Cristo, nós vimos a descida do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo com um papel fundamental também, o papel de propagação do Evangelho, de propagar o Evangelho, de convencer, de consolar, de ensinar, de alertar-nos do juízo vindouro e algumas coisas a mais que nós vamos ver aqui nesta lição. O Espírito Santo é o propagador desse projeto, é aquele que está conosco neste tempo presente. Vamos ver aqui a promessa messiânica. Então, a promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Pois bem, a promessa da vinda do Messias estava atrelada, muitos profetas atrelavam a descida do Espírito Santo juntamente. Nós vimos em Joel, nós vimos em Isaías a anunciação do Espírito Santo que viria na chegada do Messias. E aí nós vimos que foi algo presente nas revelações do profeta. Porém, era relatado que iria ser algo muito mais, como é que eu vou falar? Seria algo muito mais presente, seria para todos, seria algo, não algo em pontos específicos, mas ia se ter um derramamento, como se fosse um derramamento. Aí se tem essa palavra derramamento, né? Porque iria se espalhar por todos, iria ser para todos. E nós vamos ver por que o derramamento para todos, por que tinha essa separação. Nós vamos ver no subtópico 2 essa questão. E aí nós vimos que o povo judeu, eles tinham atrelado a vinda do Messias, e quando estivesse a chegada do Espírito Santo, mais fortemente a chegada do Espírito Santo, como o fim de todas as coisas. E aí nós vimos que quando se tem a chegada do Espírito Santo, a igreja primitiva,
ela muito mais temerosa com a vida, com o fim de tudo, porque imaginavam que quando viesse o Espírito Santo seria a concretização de todo o projeto de salvação, e aí se tinha o fim de todas as coisas. E por isso essa questão, claro que a promessa do Espírito Santo, lá dada pelos profetas, ela tem partes desse derramamento, né? E tem questões lá para o milênio, né? E não compreenderam, eles não compreendiam que se tinha esta parte, porque ainda não estava detalhada assim como nós vimos em Apocalipse, e não se tinha esse detalhamento, e aí imaginavam que ia se acabar tudo. E aí nós vimos essa questão do Espírito Santo bem presente, essa promessa do Espírito Santo bem presente na vida daquele povo, né? Que o Espírito Santo era algo que eles já esperavam que viesse, que trouxesse algo diferente. Nós vamos ver esse algo diferente aqui na continuação. Na antiga aliança, então, há uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres, e também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. Pois bem, nós vimos então o Espírito Santo como promessa lá quando se tinha a promessa do Messias, quando se falava da vinda do Messias, os profetas falavam da vinda do Messias, muitos também falavam que na chegada do Messias também viria o Espírito Santo. E agora nós vimos que essa promessa do Espírito Santo se fez presente também na antiga aliança, ou seja, lá no Antigo Testamento nós víamos a atuação do Espírito Santo, só que naquela época nós vimos então a questão da permanência, assim como a nossa verdade prática fala assim, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A permanência do Espírito Santo, ele ficará até o fim da igreja nessa terra, até a subida da igreja aos céus. O Espírito Santo permanecerá nas nossas vidas. Aí nós vimos uma diferenciação aqui. Não vou entrar nesse assunto porque é na próxima lição que nós vamos ver. Mas o batismo no Espírito Santo e a presença do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ela é a capacitação espiritual para nós desempenharmos o trabalho de Deus, e a presença do Espírito Santo, ela tem um papel regenerativo, ela tem um papel de guia, ela tem um papel de nos alertar, nos convencer do nosso mal. E essa presença do Espírito Santo, ela está com todos aqueles que aceitaram a Cristo. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, elas estão munidas da presença do Espírito Santo. O revestimento espiritual é um passo a mais que o crente dá na caminhada de fé. Aí nós vimos lá em 1 Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel, no capítulo 16, e o verso 12 ao 13, fala assim: então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é.
Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel, no capítulo 10, e verso 10 e 10, fala assim: e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou-se dele e profetizou no meio deles. Aqui Saul, o Espírito Santo se apoderava, e tinha questões específicas, não havia permanência do Espírito Santo, como se tem hoje. Não havia uma permanência do Espírito Santo na antiga aliança. Olha que privilégio você tem, meu irmão. O Espírito Santo está aí com você 24 horas por dia. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós vimos então que o Espírito Santo se apoderava. E aí, nós vimos que esse apoderamento era para tarefa específica, uma missão específica. Alguns às vezes com uma missão específica. O Espírito Santo se apoderava e ali aquela pessoa executava algo em prol da vontade de Deus. Ou alguém que ficava durante a vida de uma pessoa, eram algumas pessoas específicas. E essa questão, apoderamento, dava-se um poder para essas pessoas, às vezes o poder de força mesmo, assim como Sansão. A força do Sansão vinha do Espírito Santo, era conforme os desígnios de Deus, essa ação que o Espírito Santo desempenhava em cada um. Isso é maravilhoso. E essa daí, eu abro um gancho aqui, é a ação da capacitação espiritual, do revestimento espiritual do Espírito Santo. Essa ação do revestimento espiritual através do batismo no Espírito Santo, este poder fenomenal que se é incumbido no crente, que é colocado no crente através do batismo no Espírito Santo. E esse poder é dado conforme a necessidade da obra, do trabalho, da vontade de Deus. E aí nós vimos que lá na igreja primitiva, quando em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo desce na primeira vez, lá no dia de Pentecoste, nós vimos aqueles crentes falando em línguas diferentes, mas línguas que conhecidas pela humanidade, línguas que se tinha estrangeiros lá que falavam nessa língua. Havia uma necessidade de se falar em outras línguas para anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. Hoje é uma coisa mais incomum se ver essas questões, mas o Espírito Santo age conforme a necessidade. Isso aí era o cumprimento de Joel 2:28. Sim. Diz assim, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso mesmo. Então esse Atos 2 daí é o cumprimento de Joel 2:28, né? Sim. Deus teria prometido. Aí nós vimos, como a referência da irmã Elba colocou, os profetas lá da antiga aliança anunciando o Espírito Santo que haveria de vir e que seria algo que iria inundar aqueles que crescem em Deus. Isso é maravilhoso. E aí nós vimos em Atos do Apóstolo essa questão, claro, o cumprimento da profecia, mas o poder que o Espírito Santo coloca sobre a vida daquele que agora é capacitado espiritualmente de falar em línguas ainda não conhecidas ao seu intelecto, né? Porém
que pode ser usada para estar fazendo algo em prol do Evangelho. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Essa capacitação espiritual ainda é para os nossos dias de hoje. Vamos mais à frente, senão nós ficamos aqui no meio. Então nós vimos que eram condições específicas. Outra situação, não se tinha atrelada a condição espiritual, era uma ação de Deus sobre a vida de ser dada à pessoa. E aí nós vimos bem específico aqui, no caso que eu falei, sobre Sansão. Qual era a condição espiritual de Sansão? Sansão era um homem destacado entre os santos da sua época. Sansão não tinha isso. Claro que se tinha uma promessa lá da sua mãe, né, que Deus faz uma promessa, um pacto com aquela mulher. Porém, nós vimos que não tinha uma questão espiritual de Sansão, mas sim uma necessidade do Espírito Santo usar a vida daquela pessoa. E aí, nós vimos hoje que o Espírito Santo, a diferenciação que o Espírito Santo age em nossa vida, porém, há a importância sim de nós termos aceitado a Cristo primeiramente. E aí, depois da busca pelo batismo, e aí, depois da busca, sermos batizados, capacitados. Claro que se tem uma questão que nós não vamos entrar aqui, porque quando a gente fala sobre pneumatologia ou paracletologia, quando nós falamos do estudo do Espírito Santo, ele é uma coisa muito ampla, e se nós irmos aqui espalhar, mas o dom que Deus dá, Ele dá sem arrependimento e Ele não toma mais, tá certo? E há sim manifestações, mas muito raras, porque Deus age conforme a sua vontade, a sua necessidade. E se Deus tiver que usar hoje, o Espírito Santo tiver que usar a jumenta para falar com as nossas vidas, Ele ainda vai falar. E essa é a jumenta, foi a ação do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo lá no Antigo Testamento. A promessa do Consolador, então, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Messias. Então, havia uma necessidade, né, do Espírito Santo, de Jesus Cristo subir ao céu, ascender ao céu, para que o Espírito Santo descesse. Primeiramente, para um cumprimento de profecia. Havia a necessidade de Jesus Cristo subir. Por quê? Isso são mistérios de Deus, tá? O funcionamento. Mas isso nós vimos que o plano, os projetos de Deus, e há um projeto de fato, ele é algo bem descrito, ele é algo planejado. Tudo que vai acontecer, que aconteceu e está para acontecer, está planejado. Nós vimos isso claramente, Apocalipse, a parte de Daniel, que se já teve alguns cumprimentos depois da era bíblica, e ainda está acontecendo, dia após dia nós vimos acontecendo, e se preparando, está sendo orquestrado tudo para acontecer, a vinda de Jesus Cristo, tudo está se alinhando para isso.
Claro que isso é maravilhoso, e é mais maravilhoso ainda saber que o nosso Deus tem tudo desenhado, né? E a vinda a descida do Espírito Santo estava atrelada à subida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falava que precisava mandar outro Consolador. E outra situação aí que nós vimos, compreendemos que Jesus Cristo, quando estava na condição física sobre a terra, a atuação dele, claro, ela era Gasly. Ela era a presença dele era muito forte, ele conseguia arrastar multidões, Jesus Cristo, e a sua palavra, seus ensinamentos, ele encantava aquele povo. Porém, Jesus Cristo estava um corpo físico aqui sobre essa terra. Havia necessidade do Espírito Santo, sendo ele Espírito onipresente, onisciente, para estar fazendo a propagação. E agora, através do Espírito Santo, o Consolador que viria, ele conseguiria atender a todos. E daí nós vimos que todos ao mesmo instante. Não precisa, e aí nós vimos que nós não precisamos estar correndo de igreja em igreja, nós não precisamos estar correndo de cidade em cidade, nós não podemos estar pegando avião para ir atrás de grandes profetas, porque o Espírito Santo, a qual revela, o Espírito Santo, a qual ensina, a qual instrui, ele está sobre nossas vidas. Olha que maravilha! E hoje nós temos ele na nossa vida, e através do Espírito Santo haveria que ter um convencimento muito maior, porque ele estaria ao nosso lado cotidianamente, nos alertando, nos ensinando da nossa forma particular, da nossa forma peculiar, aquele modo que a gente vai aprender, e às vezes com lições práticas do dia a dia. Quem já aí o Espírito Santo já não ensinou, às vezes com uma situação que nós passamos, o Espírito Santo, assim como Cristo fazia por meio de parábolas, né, porque usar uma situação para passar um conhecimento, isso é parábola. E vai lá e chega assim: ó, meu amado, não é? Estás vendo? Fizesse isso, né? Por isso que eu não quero que vá para este caminho, porque por isso que eu não quero que faça tal coisa. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo está ao nosso lado, nos ensinando a forma que nós vamos entender. E fica bem claro aqui, quando Jesus Cristo fala assim: ó, vocês não estão prontos ainda para aprender de tudo que eu precisava passar para vocês. Mas quando vir o Consolador, ele sim vai trazer a preparação necessária em você, e vai trazer tudo que vocês precisam saber, e vai nos ensinar, e vai instruir. E aí nós vimos o papel do Espírito Santo, e é maravilhoso isso. E aí nós vimos a concretização então do mistério de Cristo através do Espírito Santo, a propagação, certo? Jesus falava assim, ó, ele não falará nada de si, mas sim, ele glorificará através do seu ministério, através da sua ação. E é esse o papel do Espírito Santo, vindo nos conscientizar do Evangelho de Cristo, vindo nos fazer aprender o Evangelho de Cristo, vindo fazer nós nos convencer do Evangelho de Cristo, da nossa condição pecaminosa, do nosso afastamento, do afastamento da humanidade de Deus. Este é o papel do Espírito Santo.
vindo concretizar então o ministério de Cristo e nos trazendo esclarecimento então através do seu agir da nossa vida. E aí nós vimos, quando se fala do fogo do Espírito Santo, né, muitos tendem a fazer uma analogia um pouco diferente, mas o fogo do Espírito Santo, os irmãos do Reteté vão me pegar ali fora. O fogo do Espírito Santo que entra na alma do pecador e arde e faz-nos conscientizar-nos que nós somos pecadores, que nós necessitamos mais de Cristo, que nós somos dependentes dele. E este fogo arde tanto em nós que às vezes a gente escuta uma palavra e a gente sente aquela coisa dentro do nosso peito, e é o fogo do Espírito Santo, que ele vai lá e vem arder no nosso peito para que nós venhamos nos convencer da nossa condição de afastamento, de distanciamento, para que nós venhamos voltar a Cristo, para que nós venhamos deixar as práticas que nos afastam dele, para que nós venhamos obedecer à voz dele, a um chamado, a uma ação que Deus quer fazer na nossa vida e às vezes não damos liberdade. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo arde no nosso peito, nos instigando, nos movimentando, nos convencendo para sabermos que apenas há um Salvador, que é Cristo, nosso Senhor, e quão nós somos dependentes desse Espírito, o quão nós somos dependentes desse Salvador. Pois bem, vamos continuar aqui no tópico 2, que fala sobre o Espírito consola e ensina. Mas antes disso, queremos deixar aqui, fazer um gancho aqui novamente. O Espírito Santo, ele é uma promessa para todos. Gente, o Espírito Santo é uma promessa para todos. Todos aqueles que aceitam a Cristo, como falamos aqui, estes adquirem a presença do Espírito Santo. Porém, nós vamos ver, provavelmente na continuação aqui, que o Espírito Santo, ele tem a sua personalidade. E por ser ter sua personalidade, ele, claro que ele não vai nos abandonar a qualquer vento, né? Porém, o Espírito Santo, ele tem a sua personalidade, ele está conosco à medida que nós estamos aos pés de Cristo. Essa é a presença do Consolador. Claro que há a ação do Espírito Santo lá no pecador, sim, há a ação dele, mas não há a permanência dele. Amém? Há a ação do Espírito Santo lá, mas não há a permanência. A permanência é para os salvos, a permanência do Espírito Santo. Mas há ação, porque quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala lá na casa de prostituição, o Espírito Santo fala lá no ponto de tráfico, o Espírito Santo fala em todos os lugares. Porque Ele é Deus, Ele é onipresente. E só que a ação dele direta está aqui conosco. Porém, há algo que vai ser falado, comentado muito mais na próxima lição. A promessa do batismo no Espírito Santo é para todos nós. Nós que não temos ainda, aquele que ainda não tem o batismo no Espírito Santo, que venha buscar o batismo do Espírito Santo. Ele é capacitação, ele é o revestimento espiritual, ele é isso que você precisa para desempenhar aquela função que Deus quer para a tua vida. E às vezes você não consegue, você tem vergonha. O Espírito Santo vem fazer esse papel na tua vida. Sabemos que nós, de nós mesmos, não teríamos condições de estar fazendo algo para Deus, mas através do Espírito Santo, Ele nos enche de coragem, nos dá sabedoria
e nós desempenhamos o papel a qual Deus quer para a nossa vida. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, e você precisa buscar. Aqueles que estão nos assistindo, busque o batismo do Espírito Santo. Ele é uma maravilha para a tua vida. Ele é um fortalecimento espiritual, um fortalecimento espiritual que você precisa. O revestimento de fogo que a Bíblia nos fala, que é promessa para nós, para mim, para você. Isso é maravilhoso, que nós venhamos buscar, nos atentarmos mais para isso. Temos falado muito em autoajuda em nossas igrejas, no mundo secular. Autoajuda, que nós, por nós mesmos, conseguimos algo. Mas eu digo que não, nós somos limitados. A todos os dias nós vimos as nossas forças se esvaindo, porque nós somos limitados, nós somos de carne, de osso, nós temos a nossa necessidade, tá certo? E através do Espírito Santo, sim, nós conseguimos ajuda, a ajuda necessária para estarmos enfrentando o dia a dia de labuta, o dia a dia no mundo. E aí, esse que é o Consolador, o ajudador que Jesus Cristo prometeu para que nós viéssemos enfrentar as aflições que Ele mesmo falou que nós iríamos enfrentar, certo? Que nós venhamos buscar o revestimento espiritual. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Pois bem, o Consolador, então, essas funções aqui que é destacado por ser o Consolador, o Ensinador e o Ajudador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Este vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Pois bem, o Espírito Santo, então, ele é o Consolador. Nós vimos que a tradução do termo grego de Consolador, então, literalmente, o entendimento dele literal, significa alguém chamado ao lado para ajudar. O Espírito Santo tem essa função de estar ao nosso lado para nos auxiliar. Aí nós vimos, imagina só, há um Deus do nosso lado. O Espírito Santo também é Deus, assim como nós aprendemos na primeira lição. O Espírito Santo também é Deus, ele faz parte da Trindade, e esse Deus está presente conosco. Ele está presente conosco dia após dia, nos consolando. Ele está concentrando força, um Deus concentrando forças a nos ajudar. Só que como nós temos a questão do nosso... Nós não estamos condicionados à vontade de Deus, somos obrigados à vontade de Deus, mas nós temos nosso poder de escolha, o livre-arbítrio, a palavra, o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Por conta disso, ele não vai nos pegar e nos puxar, vamos para lá, não, ele vai nos auxiliando, nos guiando, nos movimentando. Ele vem falando conosco, ele vem falando ao nosso coração, ele está à porta e bate, está à porta do coração e bate. Este filho vem, está próximo à vinda.
O Cristo está por vir e vir buscar a sua igreja. E Ele vem, Jesus Cristo vem para nos buscar, o Espírito Santo está nos preparando para que quando Jesus Cristo vier, nós estivermos prontos. Que você esteja pronto, que você esteja escutando a voz do Espírito que fala às igrejas, que fala contigo. Nós vimos que Ele é alguém como Jesus, né? João 14,16, não está na nossa lição, João 14,16, fala assim, João 14,16, se alguém achar primeiro, que eu... João 14,16 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Jesus Cristo estava fazendo a função de Consolador daquelas pessoas. Ele fala que eu não vim para os retos, não vim para os bons, mas eu vim para os necessitados, os oprimidos do coração, os doentes. Ele vem para consolar. Ele vem para consolar quem? Aqueles que estavam longe de Deus, afastados, destituídos da presença de Deus. E agora junto, que aqueles que adentraram pela porta que é Ele consola, Ele ajuda, Ele orienta. E o Espírito Santo vem para fazer essa função com mais propagação, certo? Com mais propagação. Jesus Cristo, com o corpo presente, Ele conseguia talvez estar consolando, orientando, ajudando uma igreja, certo? Quando nós vimos a ascensão dele, quantos estavam lá vendo a subida de Cristo? 70, certo? 70 estavam lá vendo a subida de Cristo. Tinha multidões que o seguiam. Porém, quando Jesus Cristo sobe ao céu, tinha uma igreja com 70 pessoas. E agora vem o Espírito Santo, e através da ação do Espírito Santo e do convencimento espiritual que ele traz para com ele, e esse convencimento, a gente fala convencimento, porque, como eu falei aqui, vendo a particularidade de cada um, o Espírito Santo vendo a particularidade de cada um. No sermão de Pedro, 3.000 almas para Cristo. E aí começa até a propagação grandiosa, né? E começa a vir Jerusalém, Judéia, Samaria, e começa a se espalhar, assim como a profecia fala, até os confins da terra. E essa é a função do Espírito. Somos limitados, como falamos aqui, e necessitamos da ajuda do Altíssimo. Você precisa da ajuda do Altíssimo, você necessita da ajuda do Espírito Santo. Não somos autossuficientes, não somos autossuficientes, somos dependentes de Deus. Que você tenha isso na sua mente. Às vezes, agora tudo se tem um coach, né? Coach disso, coach daquilo, o mentor disso, o mentor daquilo, que vai falar que você autovalorizando o seu interior. Claro, você é importante, você é um ser único, que Deus fez e se preocupa com você. Você tem uma importância grandiosa para com Deus. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E assim, você é importante. Meu irmão, você é importante. Minha irmã, você é importante. Porém, não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de Deus. Porque nós viemos de Deus. Nós temos parte de Deus. Assim como o peixe lá precisa da água para sobreviver, nós precisamos de Deus para que a nossa vida vá bem, para que nós vivamos uma vida próspera de verdade, não com riqueza, mas uma próspera de alegria, próspera de satisfação. Nós precisamos de Cristo na nossa vida, precisamos de Deus na nossa vida,
precisamos do Espírito Santo em nossa vida, que você venha buscar o Espírito Santo em sua vida. O ensinador, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a Ele como outro Consolador, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelizar. Pois bem, o Espírito Santo, ele nos guia na verdade, ele nos ensina, ele nos guia na verdade. O Espírito Santo, ele, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, ele começa a nos guiar para que nós venhamos entrar no caminho de Cristo, entrar no Evangelho e começamos a prosseguir a nossa caminhada de fé. O Espírito Santo tem essa função. João 14, 26. Não. Tá certo, João 14, 26. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, Jesus falando que ele iria ensinar aquilo que eles já tinham ouvido. Olha só, aquilo que eles já tinham ouvido, o Espírito Santo iria ensinar. Ou seja, aquilo que o pastor prega aqui na igreja, no curso de ensinamento, né, que é um culto melhor que tem, culto de ensinamento, culto de escola dominical, que vem trazer as bases da nossa fé. O que ele vem falar aqui, o que os irmãos estão escutando aqui na escola dominical, o Espírito Santo, através da sua ação em suas vidas, ele vai estar ensinando. Só que nós temos que dar abertura para isso. Nós temos que estar aqui com vontade de aprender. Temos que vir para a igreja com vontade de aprender, com sede de aprender, para que o Espírito Santo venha e ensine aquelas questões, às vezes, aquelas palavras, aqueles meios, aqueles jargões que são usados, que a gente às vezes, mas o que ele quis falar? O Espírito Santo está ali, nos ensinando. Claro que vocês estão numa escola, se vocês ainda não tiverem alguma dúvida, vocês levantam a mão, que nós vamos, na medida do possível, estar lhes ensinando. Tem o pastor, tem o irmão Adão aqui, o irmão Adão, tem a irmã Eva também, que é professora. Vamos estar aqui auxiliando, mas o Espírito Santo tem a função de estar interpretando as coisas. Isso é maravilhoso. Ele esclarece o que necessitamos para a caminhada da nossa fé, nossa caminhada de fé. Ele nos esclarece. E assim, Jesus Cristo falava que ele estaria preparando, estaria ensinando aquilo, estaria preparando para receber a palavra e depois esclarecendo aquela palavra aos discípulos. Olha só, ele nos prepara. Ele prepara o quê? Prepara a nossa fé, para que nós venhamos estarmos recebendo essa palavra. Porque muitas coisas, mesmo os discípulos, Jesus Cristo, quando fala algumas questões, quando fala do Espírito Santo, ele fala assim, digo-vos a verdade. Lá no versículo 7, na nossa leitura bíblica em classe, todavia digo-vos a verdade. Parecia que os discípulos não estavam querendo acreditar. Falou assim, eu estou falando a verdade aqui para vocês. Tá certo? Estou falando a verdade. Vocês me escutam, eu estou falando a verdade. Porque às vezes faltava
porque às vezes ainda faltava fé. Tanto que nós vimos que quando Jesus Cristo tem-se a crucificação de Jesus Cristo, os discípulos demandeiam tudo, saem tudo fora, né? E Pedro lá vai lá e leva todo mundo para o mar, já meio que faz uma festa lá, parece, né? E assim, eles já tinham saído, porque ainda faltava fé, faltava mais fé, mesmo estando com Cristo 3 anos ali, ainda faltava fé. E às vezes falta-nos fé, e o Espírito Santo vem nos proporcionar isso. E aquele que ainda não tem fé para crer, não tem fé para absorver, para estar digerindo a palavra do Evangelho, peça fé. Deus dá fé. É algo que pode ser acrescentada. A fé, é claro que ela vem pelas nossas experiências, né? Ele vem pela nossa experiência, mas Deus nos acrescenta. Claro, Ele vai nos acrescentar, nos dando mais experiência para estar nos alimentando mais de fé. E aí estarmos prontos para recebermos a palavra por completo, o Evangelho da salvação. Vamos continuar que as horas estão se indo. No subtópico 3, a versão revisada da Almeida traduz Paracleto por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar, olha só, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem na memória que já está nela, Essa ajuda do Espírito não nos obriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Pois bem, meu irmão, precisa estudar a Bíblia, precisa ler a Bíblia, precisa ter o conhecimento próprio, para que nós não venhamos ser uma Maria vai com as outras, para que nós não venhamos estarmos indo por qualquer vento, por qualquer profecia que vem por aí, por qualquer ministério que vem por aí, superpotente e arrastador de pessoas. Não, meu irmão, nós temos nos alimentado da palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós estudamos e queremos entender a palavra de Cristo, o Espírito Santo vem nos ajudar, Ele vem nos ensinar, Ele vem nos esclarecer a palavra, Ele vem nos revelar a palavra, mas através da nossa disposição, a nossa disposição de querer aprender, a nossa disposição de querer adquirir conhecimento para nós, que nós não venhamos estarmos sendo crentes encostados, né? Mas que nós venhamos ser crentes produtivos. E assim como Paulo fala, nós estamos numa carreira, né? Numa carreira. Paulo nos compara como um atleta que está numa carreira. E a carreira, quando se fala de uma carreira, ele falava de uma corrida lá dos períodos romanos, as Olimpíadas romanas. E a carreira seria de corrida, de avançar. Que você venha avançar patamares e patamares na tua vida espiritual, que você não queira estar estagnado a uma situação e ter a ideia de um salvo uma vez, sempre salvo. Não, a palavra da salvação, e a salvação é para todos que estiverem em Cristo até o fim, aqueles que estiverem até o fim. Que você venha, além de ter a sua salvação, você venha produzir para o reino dos céus, você venha produzir para Deus, e isso através da ação do Espírito Santo na sua vida. Que maravilha! Pois bem, o Espírito Santo então está ao nosso lado, nos ajudando, nos ensinando, nos consolando. Essa é a função maior do Espírito Santo com nós que adentramos a porta
que é Cristo. E Ele nos leva, então, a estarmos indo para o Evangelho de Cristo, nos auxiliando diariamente, tá certo? Esta é a função mais proeminente do Espírito Santo nos nossos dias atuais. Esse é o protagonismo do Espírito Santo nos dias atuais. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Este alguém é o Espírito Santo. Pois bem, o Evangelho está à disposição de todos, certo? Porém o Espírito Santo quem convence. Não há como o homem por si só se voltar a Deus. Há a necessidade da ação do Espírito Santo convencendo, agindo na vida. O Espírito Santo quem convence, que transforma, que restaura a vida do pecador. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecados e não pecados. Isso porque ele não está falando de algum pecado específico ou transgressão, mas da incredulidade. Isso é o pecado do pecado porque não crê em mim. Pois bem, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Jesus Cristo falava que ele iria convencer o homem do pecado. E quando nós vimos quando ele continua na sua expressão do pecado, porque não crê em mim. Esse é o maior pecado. Este é a função maior, é a persuasão maior do Espírito Santo, certo? Essa é a persuasão maior do Espírito Santo. Convencer o homem que apenas Jesus Cristo é o Senhor, que apenas Jesus Cristo é o caminho. A pessoa indo contra isso é o maior pecado, de não aceitar Jesus Cristo como Salvador, não aceitar Jesus Cristo como Senhor. E essa é a função mais, eu acredito, mais profunda, mais importante que nós vimos do Espírito Santo, de persuadir o pecador, de convencer o pecador de se voltar a Jesus Cristo e se ter essa volta a Cristo. E nós vimos aí o maior milagre da vida humana, uma conversão, uma pessoa que estava morta e agora ela está viva através de Cristo. Que maravilha, que maravilha. Essa é a função do Espírito Santo, de convencimento do mundo do pecado. Já vamos terminar. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Olha só, o Espírito Santo vem, isso é forte, o Espírito Santo vem para quebrar a justiça própria das nossas vidas. O que seria a justiça própria? A hipocrisia. Por quê? Existe a minha verdade, existe a verdade do irmão Luiz André, existe a verdade do evangelista Simão Adão, porém a verdade, aquilo que é o certo, aquilo que é o reto, e isso vai ser peneirado, a minha verdade, a do irmão Luiz André, a do irmão Adão, e vai ser peneirado. E isso o Espírito Santo faz, que às vezes, o que acontecia? Se tinha lá na época de Cristo, os fariseus, tem isso até hoje, os fariseus, e eles se achavam super potentes, super autossuficientes, os melhores, e assim por diante, mas, porém, era uma religiosidade que era praticada de palavras
e só que interiormente não se tinha algo efetivo em suas vidas. O Espírito Santo vem para quebrar essa hipocrisia, trazer a justiça de Deus, a moral de Deus para nossas vidas, a moral do reino de Deus para nossa vida. Nós hoje não pertencemos mais a este mundo, mas somos pertencentes ao reino dos céus. Estamos aqui apenas como enviado, porque nós somos retirados do mundo e somos novamente reinseridos, somos enviados para o mundo novamente para estarmos propagando o Evangelho. Somos embaixadores de Cristo neste mundo e por isso devemos ter a justiça do reino dos céus, devemos nos pautar pela moral do reino dos céus, e o Espírito Santo vem para nos conscientizar, para nos moldar a essa justiça do reino dos céus. Olha que maravilhoso. Nós, claro que a questão, não vamos adentrar aqui, deixa para a próxima lição. E aí nós vimos o papel do Espírito Santo aqui rapidamente. Vamos encerrando mais um pouquinho aí. 1 Coríntios no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, que fala assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo lava, claro que o sangue de Jesus Cristo nos lava do nosso pecado, mas com a participação do Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo nos santifica, mas com a participação do Espírito Santo, e nós, através do sangue de Jesus Cristo, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, somos justificados, porém com a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo está participando de todo o processo de regeneração, de salvação do ser humano. Olha que maravilha. Para nós terminar, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Aqui não vamos adentrar, os irmãos ler em casa, mas ele convence do juízo que há de vir. O Espírito Santo nos convence do juízo que há de vir. Satanás já foi julgado e a sua pena, né, e a sua punição está por vir, tá certo? Ele já foi condenado, só falta-lhe a punição, e o Espírito Santo vem para nos convencer desse juízo vindouro que está por vir, que aqueles que estiverem, que não aceitarem, que não adentrarem pelo escape que é Cristo, estarão à mercê deste juízo. Esse é o convencimento do Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo, não apenas as questões dos dons espirituais, mas o Espírito Santo, ele é o consolador, o ensinador, o ajudador. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Glória a Deus para isso. Amém. Então, através da ação do Espírito Santo, primeiro nós somos convencidos, depois nós somos regenerados e por último somos justificados. Maravilhoso. Vamos ver então a conclusão aqui para nós encerrarmos. Fala assim: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Ou seja, o Espírito Santo, ele atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva para todos, e também individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Ele convence o mundo do pecado. Que maravilhoso é estarmos com esse Espírito na nossa vida. Amém?
Vamos nos colocar em pés, então, vamos fazer uma oração. Você que está juntamente conosco, ore conosco também, que o Senhor venha lhe esclarecer, que o Espírito Santo venha lhe esclarecer o Evangelho da salvação de Cristo, tá certo? E que você venha buscar o batismo no Espírito Santo, que é uma promessa para nós nos dias atuais. Oramos ao Senhor. Seu Deus e Pai, Pai amado, entramos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por este momento ao qual passamos aqui na Tua casa, Senhor, na presença do Teu Espírito. Pai amado, a Tua palavra aqui foi ministrada, Senhor. Pai, que o Senhor venha estar, Pai amado, incutindo em nossos corações, para que nós venhamos estar sabendo, Senhor, tendo, Senhor amado, a total, Pai amado, conhecimento do Teu Espírito, Senhor, que nós venhamos estar bem embasados, Senhor, pela Tua palavra, para que não venhamos, Senhor, sermos balançados por qualquer vento, Senhor, qualquer ação, Senhor, contrária, qualquer vento do nosso adversário, Pai amado, que nós venhamos estar alicerçados em Ti, Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, possa estar sobre nossas vidas, Pai, e Senhor, que nós venhamos adquirir o batismo no Espírito Santo. Aqueles que ainda não são batizados, possam ser batizados no Espírito Santo, Senhor. Aqueles que estão em suas casas, Pai amado, que ainda não são batizados, que ainda desejam esse batismo, Senhor, que estão buscando, que estão pedindo neste momento o batismo, que seja batizado agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro o batismo do Espírito Santo na sua vida agora. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém e amém. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que Deus vos abençoe, um ótimo domingo a todos, amém.